Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você educador, você estudante, você que é às vezes um diretor de escola, um coordenador, você que gosta de educação. Estou aqui porque eu gosto de educação, eu quero entender educação, para onde está indo, para onde vem, da onde veio, os problemas, as dores, os amores. Seja muito bem-vindo ao Arco 43 Podcast, que é trazido para vocês pela Editora do Brasil. Cola com a gente hoje aqui que o assunto é muito bom, porque é uma das dúvidas que muitas pessoas têm. Às vezes você está lá na escola e chega, vamos fazer a prova do SAEB, e você não faz ideia que prova é essa. Aí alguém vem e fala assim, mas tem essa outra prova aqui. Você fala, mas eu não fiz aquela outra? E essa aqui qual que é? E são várias provas, e o professor às vezes fica meio perdido. O estudante, então, às vezes não sabe nem o que está fazendo. Só está lá, aí chegou uma prova, ele faz no dia. Vamos conversar sobre como o aluno e o professor podem se preparar para alcançar bons resultados juntos no SAEB. E para me ajudar aqui, está sempre sentada à minha destra ela, aquela que é a minha referência, aquela que é o meu instituto de pesquisa, aquela que me dá a métrica, a minha base. Regiane Taveira, seja muito bem-vinda! Obrigada, que delícia! Ai, quero tanto ainda ser isso, tudo que você falou. Eu estou em processo de aprendizagem. E olha, que acho que você já colocou aí muito bem, SAEB, não é? Para quem não lembra, já foi Prova Brasil, já foi Prova Ana, e a gente vem aí, né? Com muitas mudanças a partir de 2019, é muito importante a gente conhecê-las, para a gente ter ideia de como vai fazer lá no chão da fábrica, que não é um assunto fácil, e você disse muito bem, até anotei aqui, preparo, não é? Lembrando que a gente não faz testes antes de avaliação, um monte de teste, a gente prepara, existe todo um caminho para a gente se chegar a essas avaliações e conseguir chegá-las e ter sucesso, não é? Mas eu já vou parando de falar aqui, porque vocês sabem muito bem que eu adoro falar. Senão, a nossa convidada e o nosso convidado, que são uma delícia, que estão aqui hoje com a gente, tenho certeza que eles vão nos ajudar bastante, não é, Keller? Vão com certeza. E eu tenho a honra de trazer aqui novamente Mônica Waldhelm, que já apareceu em vários locais, tem live, tem bate-papo nosso, tem de tudo. Só não aconteceu ainda o nosso cafezinho presencial. A gente tem que fazer acontecer em algum momento, né? Porque nós começamos a gravar, a se encontrar na pandemia, né? E para você que está ouvindo a gente em 2050, rolou uma pandemia, que, né? 2019, 2020, 2021. Espero que não há nem sinal e que nós conversamos sobre isso no futuro com uma memória. Então, vamos lá. Mônica Waldhelm, que é doutora e mestre em educação, licenciada em ciências biológicas, professora do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, da pós-graduação, sempre trabalhando com ciência. Seja muito bem-vinda, Mônica. E uma das autoras da casa aqui, da Editora do Brasil, né? Tem obras maravilhosas, inclusive a Amplitude, que a gente pode conversar um pouquinho depois também. Seja bem-vinda, Mônica. Tudo bem contigo? Muito bom te ter aqui de novo, viu? Muito obrigada pelo carinho, recepção de sempre. Todo o grupo, nossos colegas estão aqui, o Kelly, Regiane, buongiorno, né? E dizer, sim, que bom, passamos pela pandemia e viva a ciência e viva a vacina, né? Oh, meu Deus, que coisa boa, certo, né? Então, lembrar aí que estamos aqui, felizmente sobrevivemos, e a importância desse conhecimento científico, né? Depois a gente vai falar mais sobre isso. Show de bola. E junto conosco está alguém que estou tendo o prazer de sentar aqui à mesa, junto nessa mesa digital, que é o meu querido José Roberto Bongiorno. Já conversamos um pouquinho aqui em off, a conversa estava indo para lugares maravilhosos, então eu tenho certeza que você, ouvinte, vai gostar muito do papo aqui. O Bongiorno, ele é bacharel e licenciado em Física pela PUC São Paulo, licenciado em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, professor Carlos Pasquale, e professor do ensino fundamental do ensino médio. Seja muito bem-vindo, Bongiorno, que também é autor aqui da casa, né? Tudo bem contigo, meu querido? Pronto pro papo? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Me sinto muito à vontade e gostaria também de, inicialmente, parabenizar a Editora do Brasil pelos 80 anos de fundação, sempre produzindo material didático de qualidade.
ajudando muito os profissionais de educação. Só para dar aquele papo, aquele tom, trazendo o estado da arte sobre o tema que nós vamos conversar, é importante lembrar que o SAEB é desde 1990 que ele existe, que ele está aqui atuante e tem passado por constantes aprimoramentos teóricos e metodológicos. Por quê? Porque a sociedade se desenvolve, o conhecimento sobre a educação se desenvolve, tudo se desenvolve. Então é importante que o SAEB também acompanhe. E em 2019, uma edição importante marcou o início de uma transição, que foi as matrizes de referência utilizadas desde 2001 e as novas matrizes alinhadas com a Base Nacional Comum Curricular. Então foi mais um processo de mudança que o SAEB passou. E essa mudança, ela representa um passo significativo também para uma avaliação que seja mais alinhada com as diretrizes educacionais atuais, garantindo uma avaliação que seja mais abrangente, que seja coerente com o currículo e que esteja proposta e ao alcance de todos os estudantes do país. E isso é muita coisa. O Brasil é gigantesco, com realidades mil, e alcançar todos os estudantes é algo muito importante para a gente entender qual que é a educação, quais são as referências, como está a educação no Brasil. Vamos conversar um pouquinho mais sobre. E também é importante lembrar que os autores que estão aqui, que as pessoas que estão aqui presentes hoje, são muito gabaritadas e, inclusive, constroem todos os materiais que eles colocam à mão com base nessas referências. Afinal, nós temos questões para lidar, nós temos problemas sociais para resolver, inclusive, e tudo passa pela educação. Então é por isso que eu citei lá que todos eles são autores daqui da casa, que estão participando, que estão inclusive na coleção Amplitude, que é uma coleção voltada para temas atuais. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso também ao longo do programa. E para começar, Regiane Taveira, me corrija se eu estiver errado, mas eu expliquei mais ou menos bem o SAEB, é isso mesmo? Tem alguma coisa a mais que você pode acrescentar? Olha, Keller, agora a gente vai ter aí uma nova, vamos dizer assim, uma nova versão, não é? Que a gente ainda está em processo de estudo também, e que é muito interessante e importante que o professor entenda essas matrizes que vêm de referência. A gente precisa estudar, porque assim, parece que é uma coisa muito complexa, mas se você entender as matrizes, olhar, eu sempre falo aqui, né? BNCC é o macro, é o grande, não é? E aí a gente vem para as matrizes, porque eu gosto sempre de lembrar que ali na BNCC a gente tem, a cada final de ciclo, o que tem que ter aquele aluno, o que ele tem que ter completado, não é? Não dá para eu só pegar uma habilidade lá da BNCC e achar que trabalhando na sala de aula eu vou conseguir desenvolver lá bem o meu SAEB. É muito importante que o professor conheça essas matrizes e entender que essa nova versão, vamos dizer assim, quem sou eu para falar e explicá-la, mas tem alguns pontos que a gente tem que estar atento, que são as questões das análises que vão ter ali agora, principalmente da parte cognitiva. Então, a gente tem algumas coisas que a gente vai ter que sempre estar pensando e estar na nossa cabeça na hora de desenvolver os nossos planejamentos, a organização, né, do ano na escola. Então, teremos SAEB? Teremos o SAEB, mas não é só quando tem o SAEB ou quando... Não é dessa forma que a gente trabalha. Lembrando até que agora aí, né, em 2021, a gente já teve uma amostragem de coisas da educação infantil no SAEB, em forma de questionário. Então, se a gente for pensar nisso, é uma coisa que vem todinha mesmo ali, quando a gente brinca aqui e fala, eu tenho que entender a educação infantil, os anos iniciais, os anos finais e o ensino médio, para que eu entenda tudo que eu preciso trabalhar naquele determinado ano que eu trabalho, não é? Não é eu tenho que entender tudo, mas eu tenho que ter noção do que o que eu tenho que ensinar naquele ano, ele vai usar nos próximos momentos ali da vida dele. Então, fica aí, né, uma coisa que eu acho que é super importante, que você falou, o que você quer complementar? Eu acho que é essa questão mesmo da gente olhar para a avaliação nesse ponto mais da cognição, que vai ter, né, nessa próxima avaliação, a gente vai ter que olhar com mais, não é só o reconhecer, vai estar ali o analisar, vai estar ali o avaliar, vai estar ali o produzir, que são coisas que a gente não tinha antes, era um foco muito só na leitura, e aí a gente agora tem mais esse lado dos eixos cognitivos. Ou seja, bastante mudança, né? Tem bastante coisa para lidar. E só para caso não tenha ficado claro, para
Porque tem muitos professores de primeira viagem, gente que está entrando agora nas redes, né, que ouve o podcast também para entender o processo da educação, como é que funciona. E tem gente do país inteiro. Então, só para ficar bem claro, SAEB é uma prova que a função dela é avaliar, ser um indicativo. Avaliar é muito forte. É criar um indicativo da qualidade do ensino brasileiro, para que assim a gente possa saber aonde precisa ser atuante, nessa área, naquela área, em qual área. É aplicado nas escolas públicas e tem uma amostra das escolas privadas que são acrescentadas nessa aplicação. Então, também é importante para entender que a média do desempenho que o SAEB apura, ela ajuda a entender quais são como é que está funcionando o ensino, né? Quais são as dificuldades. E junto com taxa de abandono, desempenho, outras, né, diversos números são gerados pela escola, reprovação, abandono, a aprovação e tudo mais que está dentro do censo escolar, você Exato. tem, assim, uma fotografia da educação brasileira, índice de desenvolvimento da educação básica. Então, assim, nós não vamos ensinar meio que, né, ali, às cegas, sem ver para onde que está indo. Não tem como, não dá para fazer isso. Nós precisamos de referências, né? É importante para esse momento. Então, para me ajudar aqui, eu tenho uma pergunta, já começando para Mônica. Mônica, me ajuda com uma questão que eu acho que é logo no começo, assim. Tem algo que eu, enquanto professor, posso fazer para que esteja conivente, que esteja ali conversando com o SAEB, conversando com aquilo que vai ser avaliado, para inclusive ajudar a melhorar os resultados dos meus estudantes, o resultado da minha escola, para me preparar os meus estudantes para essa situação? E eu não digo isso no intuito de alcançar uma meta, não. A meta que eu estou querendo alcançar é a meta de uma boa educação, né? O que eu posso fazer? Quais são as frentes que eu preciso atuar? Tem algo que eu possa direcionar para isso? Tem alguma forma de auxílio? Bom, foi muito bom você ter completado o seu raciocínio, Keller, pelo seguinte, antes de ser autora, né, eu sou autora da coleção Amplitude Ciências, sou do grupo de autores, né, somos 5 autores, eu sou uma pesquisadora em educação. E há um campo que discute criticamente as avaliações externas, né, como é o caso do SAEB. Mas por conta das distorções que vêm ocorrendo, que ocorrem ainda em função das avaliações externas. As avaliações externas elas são importantíssimas para que se possa, principalmente, direcionar políticas públicas, programas de educação, investimento de recursos naquilo em que a avaliação desse sistema, porque o papel do SAEB não é avaliar o aluno, não é avaliar o indivíduo, é trazer elementos para que o país possa avaliar como está indo o sistema educacional. No que é preciso investir mais? Infraestrutura, formação docente, né? Evasão. Então, trazer esses dados. Então, pensando nisso, é importante que haja uma avaliação externa, mas ela começa a sofrer uma distorção quando a gente vê escolas se preocupando com resultados, porque, ao meu ver, eu não tenho que me preocupar em preparar o aluno para o SAEB. Eu tenho, como você diz, garantir aprendizagens previstas no currículo, garantir que as habilidades necessárias a estes níveis de ensino, nesses componentes curriculares, sejam contempladas, para que, de fato, a escola possa cumprir seu papel social. E aí, com isso, os bons resultados são consequências, né, esperadas. Sim. A escola não tem que colocar o seu currículo a serviço da avaliação. É o que ocorre também com escolas de ensino médio, que, em vez de se preocuparem em dar uma formação para o aluno, que é muito mais do que ser a antessala da universidade, se preocupam só com o Enem. Então, essa é a distorção que a gente tem que ficar atento. Eu quero que a minha escola tenha bom resultado, muito mais porque eu quero que o resultado reflita o bom trabalho que a minha escola está fazendo, o bom trabalho que a gente está alcançando, né? Por isso que a gente tem que ter esse olhar, a primeira coisa, esse olhar aí de não distorcer, né, o objetivo do SAEB. E aí, perfeito, como agora a gente tem, e é uma coisa que é necessária, essa conjunção BNCC, livros didáticos do PNLD tendo que atender à BNCC e, finalmente, uma avaliação do sistema que também seja
voltada para essa BNCC. Né? Quer dizer, não tinha muito sentido você obrigar, porque é obrigatório, obrigar sistemas educacionais, né, as escolas privadas, a pautarem seus currículos na base, que é, obviamente, no nosso livro, na nossa coleção, a gente contempla tudo que é exigido na base e mais, né? Mas tem a base. Perfeito. E aí você tem escolas tendo que cumprir, você tem livros didáticos tendo que atender e o sistema de avaliação ser diferente. Então, agora, os eixos do conhecimento da matriz do SAEB são os mesmos eixos que existem na BNCC. No caso de ciências, matéria e energia, vida e evolução, terra e universo. E as habilidades que a BNCC traz, tanto as competências de área como as habilidades lá para os componentes para cada ano, eles são avaliados em eixos cognitivos A, B e C, que têm níveis crescentes de complexidade. Então, como é que eu, professora de ciências, eu estou autora, mas eu sou professora, eu dei aula 33 anos na rede pública, em todos os níveis de ensino, da educação infantil ao mestrado. Como é que eu posso ajudar meu aluno, né? E aí, em consequência, ter bons resultados no SAEB, mas como é que eu posso ajudar meu aluno a garantir as aprendizagens? No meu planejamento, eu não posso pensar só que eu quero trabalhar células. O conteúdo, célula vegetal e célula animal, está lá na BNCC. Tem competência e habilidade associada a ela. Então, ao planejar as minhas aulas, ao planejar as situações de aprendizagem, eu tenho que lembrar que não é o conteúdo por si só que constrói competências e habilidades. Eu tenho que mobilizar situações. Como é que eu aprendo a ler e interpretar um gráfico? Colocando o meu aluno para ler e interpretar gráficos. Como é que o meu aluno aprende a argumentar, pegar conceitos científicos e apresentar propostas de soluções? Eu tenho que trazer problematizações para a sala de aula. Então, primeira dica, depois a gente fala mais sobre isso, no meu planejamento, eu tenho que lembrar que eu não vou trabalhar só tal conteúdo. Eu tenho que pensar situações diversificadas para construir competências e habilidades diversificadas em níveis de complexidade que vão ter que se ampliar. Então, o SAEB ele trabalha com esses 3 eixos, né, cognitivos e de conhecimento. Então, meu planejamento tem que estar atento para esse crescer, esse aprofundar. Peguei. E assim, eu sei que talvez para o professor que está ouvindo a gente, pode falar, meu Deus, que difícil. Professor, a gente já faz muitos desses processos. Alguns a gente precisa ter consciência de que está realizando. E quando você tem alguma dúvida para lidar, é aí que está o legal. Você pode contar também com, né, potências como a própria Editora do Brasil, que constrói materiais que facilitam a nossa percepção. E é compreensível, tá? Só para lembrar, é compreensível que às vezes na correria do dia a dia, a gente, enquanto professor, tenha dificuldade para entender algumas das mudanças. Por exemplo, eu fiquei muito mais antenado sobre as mudanças da educação, sobre algumas minúcias, inclusive de outras matérias, pelo prazer, pela sorte, pela graça de estar aqui no Ar 43 conversando com, né, profissionais incríveis de cada uma dessas áreas, que me enriquecem muito. Então é meio que aqui também, é importante lembrar isso, que aqui também é uma das raisons d'être, né, uma das funções de vida aqui, das ações de existir desse podcast. É dar essa formação que às vezes parece complicado quando você pega a BNCC. Mas tu tem que pegar a BNCC, tá? Tem que pegar lembrar ela. Que o manual do professor, né, o Bongiorno vai falar, o nosso manual na coleção Amplitude, ele vem com muitas dicas, subsídios, assim, de como concatenar esse planejamento. Gente, leiam o manual, por favor. Ele foi feito com tanto carinho, pensando nisso, né? É mágico. Eu tive o prazer de conversar com vários autores na época do PNLD anterior, né? E assim, eu cresci muito como professor de humanas, lendo os materiais de humanas da Editora do Brasil para o professor, sabe? É realmente assim, um companheiro. Eu não tô brincando. É incrível, assim, é incrível. Normalmente tem acesso a várias partes, às vezes até o conteúdo na íntegra para os professores dar uma olhada. Vai chegar a maioria das escolas para dar uma olhada também. E, cara, é incrível. É uma parada de louco, e é sem demagogia, assim. É muito bom mesmo. Eu quero ouvir também meu querido Bongiorno. Bongiorno, me ajuda a entender. A gente está aqui também para facilitar, né? Como que a gente pode
facilitar a compreensão do professor sobre o que o SAEB vai avaliar, para onde que vai direcionar, porque pensando nisso, nós estamos pensando em melhorar a educação básica, focar na educação, trabalhando com esses índices, que é um processo de modernização da educação que a gente está tendo, é um processo de desenvolvimento. Temos críticas? Várias, como a gente tem que ter crítica mesmo, faz parte do processo. Nada é um cheque em branco, né, que você passa e vão embora. Mas nós precisamos alcançar esses índices. E aí eu gostaria de conversar contigo também sobre esse ponto que a Mônica acabou de puxar, né? Sobre como que a gente pode auxiliar os estudantes, os professores, e também as estratégias que muitas vezes estão apresentados. Acho que é um bom momento até para falar do conteúdo que está nos materiais de apoio ao professor, né? Nos livros do professor também que a editora está disponibilizando. Então, tá contigo, Bongiorno. Tá bom, Keller. Inicialmente, gostaria de falar que a Mônica já praticamente completou tudo, já deu todas as respostas. Fantástica. Então, um detalhe que ela citou é investir bastante na formação docente. Isso eu acho muito importante realmente. Então, eu acho que os professores, as professoras, os profissionais de educação têm que começar a melhorar a aula que a gente está dando para os nossos alunos, utilizando outros recursos. No meu entender, o professor, ele precisa ter conteúdo, ele precisa conhecer a matéria que ele vai lecionar. Conhecer a matéria não significa que ele saiba resolver tudo. Tem coisa que a gente não vai saber resolver, a gente vai ter que estudar para saber resolver. Então, conhecer o conteúdo, a matéria que ele vai lecionar. O professor precisa ter uma forma, um jeitão de dar uma aula diferente, sabe? Essas aulas agradáveis, não essas aulas que você impõe disciplina com medo. O aluno, primeiro, ele tem que gostar das aulas que o professor dá. Ele começa a gostar do professor. Aí, de tabela, ele vai gostar da matéria que ele leciona. E o professor precisa ter equilíbrio. E a Mônica falou muito bem. Tanto a BNCC como o SAEB são praticamente quase a mesma coisa. Por exemplo, na nossa coleção de matemática, Amplitude Matemática, a gente não trabalha um assunto e esgota esse assunto em um único ano. A gente, por exemplo, começa probabilidade. Num certo ano do ensino vai Fundamental 2, dando a definição clássica de probabilidade. Num outro ano, a gente amplia o conhecimento, a gente aprofunda o conhecimento, retomando conhecimentos anteriores. Aí a gente trabalha com questões envolvendo o princípio fundamental da contagem, arranjo, combinação e assim por diante. Num outro ano, a gente vai aprofundar mais o conhecimento, sempre retomando conhecimentos anteriores. Então, nesse último ano, a gente trabalha com probabilidade, envolvendo também estatística, né? A frequência relativa, eventos dependentes e independentes. Então, a gente não esgota o assunto em um único ano, como era feito antigamente. Dava o assunto probabilidade num único ano, vai no 9º ano. A gente vai trabalhando no decorrer de vários anos. Então, o estudante ele vai construindo conhecimento, ele não aprende tudo de uma única vez. E outra coisa que ela falou que é importante, a gente precisa analisar o trabalho que a escola está fazendo. No meu entender, a escola tem que envolver também a comunidade para ajudar, mostrar o que é importante para o estudante, assim ele vai evoluindo. Há uma pesquisa da Fundação Itaú que fala o seguinte: todo conhecimento que o estudante tem ao terminar o ensino médio, 30% é devido à escola. 70% é devido à comunidade e à família. Então, a família tem que ajudar bastante. Então, eu acho que o SAEB ele tem que ficar organizado nisso. Novas questões envolvendo a ciência do cérebro, como o aluno aprende, valorizar o erro do aluno. Quando o aluno erra,
o cérebro dele cresce mais do que quando ele acerta. Então, o SAEB tem que estar atento a esses detalhes. Eu rodei muito o Brasil todo com palestras. Então, a gente vai em escola, eu acho que tudo depende do professor. O professor e do diretor da escola. Quando o diretor é eficiente, é competente, a escola funciona tudo direitinho. Então, isso ajuda bastante o professor em sala de aula. Então, essa é a minha visão. A gente trabalhar em conjunto, não só o governo fazendo alguma análise. A escola tem que criar artifícios, tem que chamar pessoas para dar palestra, para motivar os alunos, tem que valorizar o trabalho do professor, porque toda a pandemia atrapalhou bastante a parte de matemática. Então, o professor tem que estar atento a isso. E a gente estudar cada vez mais para dar aulas cada vez melhores. Perfeito, perfeito. Eu gostei muito porque dá para levantar esses nortes, né? E eu gostei muito também que falou que tem que ter um diretor da hora, e eu tenho uma diretora da hora nessa mesa, que é Regiane Taveira. Quero a tua opinião, Rê. O que você tá achando desse papo? Não. Faz sentido para você esses apontamentos, tanto do Bongiorno quanto da Mônica? Faz sentido a gente também não direcionar a nossa escola para uma prova, para um Enem, para um vestibular só, para uma questão, porque nós temos múltiplas pessoas ali dentro? Consegue sentir que tem sentido nessas colocações de acordo com a sua experiência? Com certeza, e você, né, a gente olhando tudo isso, quem é o adulto da situação lá, não é? A gente já começa, ao início do ano, analisando tudo que a nossa escola, né, precisa. Então, entender a análise de um boletim de Saresp, de um boletim do SAEB, o que é isso aqui? A Mônica trouxe a questão das proficiências, não é? Que a coisa vai ficando cumulativa. A gente está em tal nível. Mas espera aí, esse nível aqui, o que nós já aprendemos? Mas será que todo mundo já aprendeu tudo aquilo? Ou eu tenho que ficar voltando? Não é? É todo um processo, e não é um processo fácil. E aí o diretor ali, eu sempre brinco e falo que é muito difícil ser diretor, é muito difícil ser professor, não é uma coisa fácil, não. Você tem que planejar e organizar, olhando todos esses dados, como que a sua escola vai trabalhar. E o Bongiorno, ele trouxe aqui para a gente uma coisa importantíssima também, comunidade. E essa comunidade? O que eu vou apresentar para essa comunidade? Por isso que essa comunidade esteja próxima, para que ela entenda o que essa escola está fazendo, qual é a identidade dessa escola, que contexto essa escola está inserida, não é? Tudo isso que a gente já até falou em outros programas aqui, Kelly, a importância da gente entender tudo isso. E uma coisa aqui, né, que a gente sempre, você vê, se o aluno gosta de ir à escola, como foi muito bem colocado aqui, a gente vai ter faltas? Não. E olha que interessante, a gente está aqui falando de SAEB. O SAEB ele tem um número de participantes. Se eu não tiver aquele número de participantes, não sai boletim do SAEB para a minha escola. Tem um número mínimo, né? Que é uma avaliação de massa, né? De grande quantidade. Exato. Muitas vezes você entra para olhar lá, nossa, mas não tem o meu boletim? Por quê? Porque não teve 80% dos seus alunos lá na escola para fazer aquela avaliação. Então, há coisas que a gente vai entendendo, e quem vai trazer isso? Quem traz isso é a direção da escola, junto com a sua coordenação, nos estudos, como a Mônica colocou muito bem. Formação de professores é uma teclinha que eu vou bater o resto da minha vida, porque a gente precisa de muita formação, o tempo todo, porque a gente não sabe tudo e a gente precisa ir aprendendo. Olha as mudanças agora do SAEB. Eu tenho que estar o tempo inteiro trabalhando com os meus professores. Quem detecta a necessidade dos professores? Eu não faço sondagem de aluno para detectar onde ele está na aprendizagem, eu também faço sondagem de professor. O que esse professor sabe, o que ele precisa saber mais, o que eles podem trocar entre eles são maravilhosos. Então, o Keller pode ajudar a Mônica, que a Mônica pode ajudar, entende? E assim a gente vai nessas trocas, que eu acho que a formação ela cresce muito quando há troca. O que você fez na sua sala, né? Que o desenvolvimento, o desempenho foi melhor, nisso aqui, naquilo, e aí a gente vai fazendo essas trocas de experiência. Formação o tempo inteiro, acho que isso foi muito bem colocado aqui, estar com a comunidade a par de tudo ali do que você está fazendo na escola é ponto fundamental mesmo para que eles entendam o trabalho da escola. Gostei muito da fala. Com mais uma coisinha, por favor, Bongiorno. Claro. Por exemplo, uma coisa que mexeu muito comigo, eu li num livro sobre matemática dessa Jo Boaler, ela falava o seguinte:
A escola tem que pensar muito quando ela reprova um aluno. Porque, por exemplo, quando ela reprova um aluno, veja o que acontece, cara. No ano seguinte, o aluno vai ter aula com o mesmo professor e vai usar o mesmo material didático. Qual é a motivação que ele vai ter inicial para começar a estudar com vontade? Se ele vai trabalhar com o mesmo professor, que provavelmente ele já não gostava, e usar o mesmo material didático. Então, é um ponto que a gente tem que refletir bastante, pensar sobre isso, como resolver esse tipo de problema, né? Para administrar essa situação que eu acho muito grave no país, né? Não, é um desafio que a gente tem, né? É um desafio que a gente tem presente mesmo. E até para constar, porque, de novo, não é de maneira nenhuma culpabilizando o professor, porque eu sei que é muito fácil ter uma narrativa de que, o professor que não estuda, o professor que não vai atrás, o professor que não entende. Mas, gente, a verdade é que é uma profissão que nem sempre está recebendo o que deve, às vezes raramente está recebendo o que deveria. É uma profissão que pretende ter contato com pessoas, e só quem é professor e sabe como é ter contato diariamente com 500 alunos, 500 estudantes, 500 pessoas, sabe o quanto isso exige emocionalmente, inclusive, né? 1000 pessoas às vezes. Tem dia da semana que eu dou aula para 700 pessoas. Passa pela minha visão e eu cito o nome de 700 pessoas em um dia. Então, é algo, 700 mundos, 700 universos. Então, pode acontecer, não há problema o professor dizer, eu não sei, eu não entendi, Perfeito. eu não sei como agir com essa questão, com esse conteúdo, ou mesmo com o objetivo, entrar numa escola e falar assim, eu não sei quais são as dificuldades dessa escola, faz parte. Então é legal entender que quando você tem algo como o SAEB, você tem uma matriz de referência, você tem ali algo que vai te ajudar a referenciar aquilo que você vai trabalhar. E aí eu volto agora para a Mônica, para pedir para aprofundar em uma questão específica. Porque quando a gente está falando para ter o SAEB como algo no horizonte, de novo, não é para ter a prova, ter o fazer da prova como o principal. É importantíssimo, é assim que nós vamos entender como está o Brasil. Então, precisamos de 80% dos alunos de cada escola, no mínimo, fazendo, para entender para onde que a gente está arrumando. Mas é importante nós entendermos também que existe toda uma mudança dentro do processo de educação que já está acontecendo há algum tempo e que foi atrasado pela pandemia e que foi dificultado pelo que aconteceu, pelos fechamentos das escolas. Teve uma reorganização escolar em vários locais, de vários tipos, que também podem ter dificultado. Teve estudantes que foram trabalhar ou precisaram estudar em outras escolas. Então teve uma mudança. E nesse meio todo, nós temos os conteúdos da BNCC, que serão avaliados e que tem muita coisa bacana. E lembrando, a gente ouve isso às vezes, mas a BNCC ela é limitada, porque ela é a base, ela é o mínimo que a gente tem que fazer. A gente pode fazer um infinito de coisas a mais. E é essa uma das propostas que a gente tem no material. Então, Mônica, eu queria te puxar para uma questão que é assim, para a gente deixar o mais claro possível para os nossos professores, para os estudantes, para quem está ouvindo a gente também, qual que é importante da gente ter o conhecimento e o domínio sobre como trabalhar as matrizes de referência, os conteúdos da BNCC, né? De novo, não focando só no SAEB, mas focando nas coisas positivas e nos pontos bons que nós temos para desenvolver nos nossos estudantes, né? E como que a gente também aqui da Editora do Brasil, e eu adoro, porque chega uma hora que eu pego o material dos outros para mim, né? Chega uma hora que eu tô olhando o material que a Mônica fez, que o Bongiorno fez, e falo, nossa, material. Então, assim, como é que a gente tem dentro do nosso material também essa preocupação? Acho que isso é muito importante, o professor não se sentir sozinho, né? Esse mundaréu. Bem, primeiro o seguinte, gente, como eu já tenho 57 anos de idade, comecei a trabalhar na rede pública aos 18, mas sou professora desde 16, já passei aí por algumas reformas de ensino, né? Todas as mudanças que tiveram. Algumas coisas aí, bem. E aí, tanto como estudante, que a gente também vivencia, né? Como professora. Então, a primeira coisa é assim, eu tenho... fiz algumas críticas, tenho algumas críticas em relação a algumas reformas, a algumas críticas à BNCC, ao novo ensino médio, bom, enfim. Quero crer que minhas críticas não são críticas do vazio. Eu tento estudar, tento entender o que tem de bom, o que tem de avanço, o que poderia melhorar, né? E entendo que é um desafio coletivo que a gente tem que se debruçar, né?
Não é fácil mesmo mudar. Agora, eu sempre defendi, por que eu estou fazendo essa introdução? Sempre defendi a autonomia intelectual do aluno. Eu entendo que é uma coisa totalmente sem propósito você achar que você vai dar conta na escola de trabalhar todos os conteúdos que você acha importantes. Então, em ciências ou em qualquer outro componente curricular, tem um monte de coisas que eu gostaria de trabalhar. Um monte. Mas nós temos uma limitação no currículo que é um tempo físico. É um espaço e tempo físico definidos. Eu tenho tantos tempos de aula por semana, eu tenho tantos meses, tenho tantos dias letivos. Isso é uma realidade, tá? Bom, quem é professor sabe que aqueles 45, 50 minutos nem são aquilo tudo, porque a gente entra, conversa com um, ajeita a sala, até que comece, né? Ok. Então, temos essa questão. Não há, eu sou de ciência da natureza, eu garanto para vocês, não há como dar mais conteúdos no mesmo tempo físico ou em menos tempo físico do que a gente tinha. O conhecimento não para de ser construído. Se ele não para de ser construído, ele é uma construção social, histórica, eu tenho mais conhecimento científico. Eu tenho que fazer escolhas curriculares. Eu tenho que escolher o que eu vou trabalhar na escola. Então, dessa vez, decidiu-se que o governo iria escolher para cada ano, né, o conhecimento obrigatório como base, né, que é a BNCC. Pela primeira vez, a gente teve definido por ano, porque até então a gente tinha nos parâmetros curriculares, tinha aqueles eixos, mas era assim, você podia distribuir aquilo, né, por ciclos ao longo dos anos. Dessa vez, não. Em ciências, eu, Mônica, que sempre, historicamente, trabalhei todos os sistemas orgânicos no 8º ano, na antiga 7ª série, de repente, eu me vi com a BNCC em que isso não acontece mais. Não está lá mais o corpo humano. Não está. Só está sistema nervoso, locomotor, sensorial no 6º ano e a parte reprodutiva e só. Ou seja, mudou, não dá para fazer como antes. Não tem mais. Né? Mas eu, como autora, tenho espaço, né? A Editora do Brasil me respeita como autora, eu tenho liberdade para escolher como eu vou contemplar a BNCC, como eu vou efetivar. Porque, gente, quem não sabe, um livro, quando é aprovado no PNLD, existe um relatório que mostra claramente, objetivamente, que cada conceito, que cada competência e habilidade da BNCC foi trabalhada na coleção. Senão o livro não é aprovado. Então, um livro, para ser aprovado, ele é esmiuçado. Não adianta dizer assim, eu falei sobre isso. Você tem que provar que você efetivamente trabalhou aqueles eixos, trabalhou aqueles objetos do conhecimento, trabalhou as competências e habilidades. E não é só, eu falei, não. Se a habilidade diz que tem que comparar, o livro tem que propor atividades de comparação. Então, primeiro, isso, tá? Acreditem, o nosso material, a nossa coleção Amplitude, assim, né? Vou fazer aqui, falar da parte que me cabe. A gente teve isso aí é muito, muito bem feito. Aí, como eu tenho liberdade para contextualizar os conceitos, eu trabalhei o resto do corpo humano. Não com a profundidade que eu trabalhava antigamente no currículo antigo, né? Mas eu achei importante falar de nutrição, eu achei importante falar de homeostasia, eu achei importante falar de saúde. Então, onde eu pude, eu contextualizei para ampliar as referências e enriquecer a base nacional. E aí, eu tenho que trabalhar unidades de conservação no meu livro, eu aproveitei para falar dos povos originários. Eu tenho que trabalhar o conceito de espécie, de raça no meu livro, eu aproveitei para combater o racismo. Eu tenho que trabalhar reprodução no meu livro, eu aproveitei para falar das pessoas que menstruam, que não são só as meninas e mulheres, os meninos trans também. Então, o meu livro, ele é autoral. Não existe neutralidade. A coleção de ciências, Amplitude de Ciências, é uma coleção a serviço da diversidade humana, da consciência socioambiental,
de entender a natureza como um sujeito de direitos, que não é só, eu quero um rio não poluído. O rio, nas constituições da América Latina, em algumas cidades do Brasil também, a natureza tem o direito de estar equilibrada. Não é por minha causa. Ela, o rio, tem o direito de estar equilibrado. Então, como é que, se você pega a coleção, os materiais didáticos da editora, primeiro, olha o manual, que a gente está lá no manual do professor, o manual em U, gente, cada página, colega professor e professora, cada página, a gente não está aqui ensinando padre a rezar a missa, não, mas cada página a gente dá orientações extras, a gente dá sugestões de resposta, porque a atividade pode ser lá, debate, mas a gente coloca lá para você uma dica, olha, espera-se que os alunos percebam isso, isso e isso, aproveite para fazer a mediação, desconstruir preconceitos que possam surgir na fala. Então, o manual em U, você não precisa ir no final, está lá na página, sugestões de atividades extras, como trabalhar com os temas contemporâneos transversais, como trabalhar com a comunidade, a sessão que propõe atividade interdisciplinar. Uma coisa que o SAEB cobra é o pensamento investigativo, o SAEB é de ciências. Colegas, se vocês fizerem as atividades que estão lá no livro, vocês vão desenvolver esse olhar investigativo dos alunos. Então, os tais eixos cognitivos do SAEB, fiquem tranquilos, porque no eixo A, o aluno entende que vacina é importante. No eixo B, ele entende como funciona uma vacina. E no eixo C, ele entende a importância da cobertura vacinal e da vacinação como política pública. É o mesmo conteúdo, mas que exige habilidades em complexidades diferentes. E como o Bongiorno falou, a gente retoma, a gente aprofunda e lembra de conteúdos trabalhados no Fundamental 1. Porque a coleção é para anos finais, mas a gente o tempo todo aproveita para retomar. O aluno aprendeu sobre o corpo humano lá nos anos iniciais. Eu tenho que retomar. Então, eu acho que não tem, assim, não é que é fácil, tá, gente? Ainda mais que a gente sabe que tem precarização do trabalho docente, o professor está cansado, as turmas são neurodiversas, você tem que estar atento, a gente tem essa preocupação de fazer um material tátil, um material que seja mais inclusivo, né? Fazer uma audiodescrição, porque mais importante do que meu aluno sair ao longo desse ensino fundamental, depois de aprender ciências, a saber a equação da fotossíntese, é ele se entender como parte da natureza, ter consciência socioambiental, respeitar o outro, né? E isso o SAEB talvez não avalie tão diretamente, mas avalia, porque ele avalia o clima escolar, ele avalia se aquela escola se integra com a comunidade. Tem os questionários, não tem, Regiane, que faz essa avaliação? Então, professor, se a escola ela vai ser avaliada pelo clima escolar, se o professor se é uma gestão participativa, tudo isso vai impactar a sala de aula de ciências, de matemática, vai impactar o seu trabalho. Perfeito, perfeito. Eu queria acrescentar também mais um... Pode falar, quer falar alguma coisa? Não, é a questão do questionário, quanto é importante trazer este questionário também, explicar para o aluno algumas coisas. Eu vi algumas coisas nesse Brasil, né, imenso, da criança responder ali a questão da questão socioeconômica, não é? Que o pai ganhava o máximo que tinha ali, porque ele achava o máximo colocar aquilo. Quando vinha o resultado, né? Nossa, mas essa cidade todo mundo ganha bem. Como é que essas crianças não têm um desenvolvimento legal lá na escola? Então, isso daí também é um ponto que a Mônica trouxe importantíssimo. Eu levo isso, não no próximo da avaliação, eu vou explicando para o meu aluno, não é? Quais são essas questões, quanto que ganha, o que é isso, não é? Todas essas questões. Até uma outra coisa que eu vi uma professora dando uma declaração muito interessante, a cor da pele. Estava lá, negro, amarelo, Pardo, amarelo, branco. Isso, aí eles colocaram amarelo, porque diz que eles iam olhando e falando, eu sou amarelo. Olha isso. Então, e ela não tinha ninguém. Então, são questões, parece que são pequenas, mas elas são fundamentais para a gente ir trabalhando na sala de aula, lá na escola também, porque eles não entendem, alguém tem que explicar.
É preciso que seja realista, né? Você precisa ter uma visão, uma fotografia eficiente do momento que está ali colocado. E teve uma fala da Mônica também, que eu acho que é importante pontuar, que tem um desafio que eu acompanhei, né, à distância, a construção dos materiais de professor pro ensino médio, e olhei os materiais pro fundamental também, fundamental os anos finais, né, agora que saíram. E tem uma coisa que é só um autor bom mesmo para fazer, sabe? Que é quando você consegue propor adaptações para diferentes realidades. Então você tem a visão de que quando foi construído, eu sei que tem escola que tem todos os data shows do planeta Terra e a lousa digital. Eu sei que tem escola que se tiver giz eu tô no lucro, sabe? E tem como você fazer várias atividades com o vídeo Full HD e com um desenho e duas pedras e, né, e muita vontade, muito amor no coração. Dá para conseguir realizar. E isso é uma sensibilidade, sabe? Porque você E tem... no manual do professor, Kelly, a gente sempre dá essas dicas de materiais alternativos. Sim. Professor, se não der para fazer isso, faz assim. A gente testa todas as atividades práticas. Professor, nada que está ali no livro não foi testado, tá? Nossa, Foi e eu tudo gosto muito testado, disso. montado. Eu gosto disso Isso porque eu me sinto muito precisa, né? abraçadinho, sabe? Eu me sinto muito abraçadinho, eu falo, gente, é aqui, é para mim, esse aqui me alcança. E isso eu acho muito legal. Eu quero ouvir você, Bongiorno, também. Qual foi a sensação, né, de poder construir um material que vai auxiliar esses estudantes e que principalmente te ajuda a propor, né? Vencer é o que a gente quer, mas a gente quer pelo menos propor e com certeza auxiliar a desenvolver o professor para lidar com as tendências, com os desafios que são muitos da educação para os próximos anos, inclusive, né? E quando a gente fala da educação dos anos finais, que ainda é uma idade que a gente ainda tem uma evasão muito grande para trabalho, principalmente no nono ano, né? Ainda tem uma evasão, então é preciso que a gente supere, né, essa situação. E aí, como é que foi esse processo de construir propostas para esse futuro, né? Como auxiliar esse professor? Isso tem muito de experiência de aula, de sala de aula que a gente tem, né? Todas as coisas que a gente sempre trabalhou em livro, a gente sempre testou em sala de aula. Antes de começar a escrever livro, eu fazia relação de exercícios para os alunos, a mais, que sempre tem aluno que gosta de resolver mais questões, então a gente Sim. apresentava essas questões. Depois de muito tempo, recebemos convite para escrever livros, né? E foi uma grande satisfação e um aprendizado enorme. E cada vez mais eu procuro aprender. Como autor, aprendi tanta coisa que me ajuda hoje a propor novas atividades. Então, o que a Mônica falou, eu acho que, principalmente professor de exatas não gosta muito de olhar o manual do professor, mas o material do professor é rico. Ele tem uma série de informações extras, recomendações. Então, a gente sempre pensou da seguinte forma. Eu, enquanto preparava livro, eu sempre pensei em ajudar bastante o professor a dar uma aula. Então, o material didático, ele tem que ajudar o professor a dar uma boa aula. É lógico que o professor pode pegar o material didático e mudar alguma coisa, acrescentar alguma coisa a mais, suprimir. Essa é também uma função do professor. Ele vai complementando o material que ele tem. Mas o livro didático é um suporte para o professor. E quando a gente construiu o material, a gente analisou todas as competências e habilidades, tanto da BNCC como do SAEB. Então, uma coisa que me chamou muito a atenção, que das habilidades, das competências propostas, 4 delas envolvem competências socioemocionais. Das 4 competências, todas elas incluem mais ou menos a competência socioemocional. Então, no nosso material didático, que é chamado Amplitude Matemática, a gente trabalha com várias sessões que trabalham essa competência socioemocional. Nós temos uma sessão chamada Para Começar, outra para pesquisar e aplicar, que o aluno vai ter que fazer pesquisa,
outro para criar, ele vai ter que elaborar questões. Quando ele elabora questões, isso mostra que ele sabe matemática. Nós temos sessões chamadas assim, matemática interligada. São são sessões que trabalham com temas transversais contemporâneos. Nós temos uma sessão chamada Matematique, que utiliza tecnologia. Nós temos uma sessão chamada É Hora do Jogo, a gente trabalha com jogos. Nós temos educação financeira, educação para o trânsito e também viagem no tempo, que tem história da matemática e história também de outras ciências que se relacionam com a matemática. Então, a gente pensou muito para elaborar um material, trabalhando todas as competências e habilidades da BNCC e do SAEB. Às vezes, a gente avança até um pouquinho, só que não aquele excesso que a gente tinha antigamente. Tem muita coisa que a gente dava do 6º ao 9º ano, depois ficava repetitivo no ensino médio. Então, para isso, a BNCC veio de bom. Ela cortou alguns assuntos que o pessoal trabalhava no ensino fundamental 2, só que depois retomava tudo no ensino médio. E como eu trabalhei bastante também no ensino médio, uma coisa me preocupava, que era o seguinte: no primeiro ano do ensino médio, como é que você tem que começar uma aula? Você tem que começar com novidade para o estudante. E a gente começava uma aula dando coisa que ele já tinha visto do 6º ao 9º ano. Qual era a motivação para o bom estudante, aquele que já conhecia a matéria? Então, isso sempre me preocupou bastante. Houve até uma época que a gente começava a aula no ensino médio, vou dar uma bateria de atividades aqui, uma revisão de questões, não sei o quê, mas tudo do 6º ao 9º ano. Isso me preocupou sempre bastante. Eu tenho que começar com coisa nova. Aí o aluno vai falar, que baita professor, aprendi coisas novas. E cada ano que passa, do 6º ao 9º ano, é a mesma coisa. A gente não pode ficar repetindo muita coisa, a gente tem que avançar. É lógico que sempre retomando conhecimentos assim posteriores. Então, é desse jeitão que a gente trabalhou para construir o material. Questões que o aluno tem o prazer de desenvolver. Isso sempre foi uma qualidade de material da marca assim que a gente chama, Buongiorno. Professor sempre gostou, porque a gente tinha uma teoria clara e objetiva, e a gente tinha questões, atividades, que tanto o professor e também o aluno, eles gostavam de trabalhar. Tem aluno que até estudava sozinho, que ele gostava do livro, ele deslanchava com aquele material didático. E cada vez mais a gente está aprendendo. Eu costumo conversar muito com professores, e um deles sempre me falou: Buongiorno, para resolver questões, o estudante tem que fazer uma figura para ilustrar o problema. E é verdade, sabe? Às vezes a gente evita isso numa explicação em sala de aula, a gente quer cortar passagens. Não, explique nos mínimos detalhes. Aí o estudante vai começar a rever conceitos e ele vai gostar da aula que você está dando. Então, eu sempre pensei desse jeitão aí, tá? Valorizar o trabalho do aluno. Não falar, eu aprendi também. A gente não pode falar que o aluno, que o filho é inteligente. Falar que o filho é inteligente está errado. Porque em um certo momento da vida ele vai errar. Aí ele vai falar, não sou inteligente. Então, você tem que elogiar assim. Muito bom, você tirou uma nota boa nessa prova, porque você se dedicou. E quando você se dedica, o resultado aparece. Então, se dedique cada vez mais, se esforce, tente aprender coisas novas e assim por diante. Muito bacana, é o que eu muito penso, bacana. Tá bom? Não, obrigado demais por estar trazendo esse olhar, porque a gente vê um pouquinho também do olhar da construção. E assim, eu não vou falar agora a minha indicação, mas já dá para entender um pouquinho, porque eu dei uma folheada no Amplitude de História, né, que é uma das matérias que eu leciono, e realmente é muito bacana, cara, como você tem nos cantos, as explicações, os direcionamentos. Eu acho que tem um cuidado aqui que ele é muito especial. E, de novo,
repetindo o que a Mônica já deixou muito claro, mas é importante a gente dar essa sublinhada. O resultado aparece. Quando a gente faz bem, quando a gente faz bem equipado, o resultado ele aparece. Então não é para falar de novo que eu não vou me preocupar com prova. Não, tem que se preocupar sim, gente. É importante. A educação ela é uma preocupação. Quem não está preocupado com a educação e está nela, tem uma coisa que não está dando muito certo, né? Ela é uma preocupação nossa sempre. Mas lembrar que o estudante é o nosso objetivo e o futuro que a gente quer construir é esse objetivo, né? Nós não estamos construindo o amanhã, o depois de amanhã, ou o fim do ano. A gente está construindo uma geração. A gente está construindo os próximos 20. Né? É isso que a gente está fazendo. Acho que é muito importante. Eu acabei de olhar para o relógio e vi que nós estamos batendo nosso horário. Então, não vamos conseguir concluir tudo que eu gostaria de discutir aqui. Quero estender novamente o convite para a Mônica e para o Buongiorno para virem conversar sobre diversos temas, para falar um pouquinho mais sobre a construção dos materiais. Acho que é algo que é sempre interessante. Para falar como montar essas aulas, né? Como ajudar a gente a montar a aula, é um tema que eu acho que é sempre importante para a gente conversar também. E eu quero ouvir a Regiane para me dizer, já puxando as 3 perguntinhas, senão nós vamos estourar bonito o nosso tempo. Primeira, para quem não se lembra, Buongiorno, avisar você que você chegou aqui com a gente, hein? Mônica também já sabe, mas vou avisar de novo. Nós temos 3 perguntinhas no momento final desse programa, que são assim. Primeiro, se você gostou do programa e também para acrescentar um olhar ou algo que faltou ou algo que você gostaria de acrescentar. Segundo, pergunta, que é muito importante, onde eu acho, Buongiorno, onde eu acho, Mônica, onde eu acho o material, né? Onde eu encontro o que vocês estão construindo, onde vocês estão escrevendo, o que vocês estão fazendo de legal, e se vocês querem ser encontrado, tá? Porque tá liberado também falar assim, ó, eu escrevo, mas não me acha não, tô por aí. E também a terceira pergunta, que não é uma pergunta, ela é um pedacinho de vocês. Gostaria de uma indicação, um pensamento, uma frase, uma ideia, um conhecimento, algo que toca, algo que pertence à Mônica, ao Buongiorno, à Rê, ao Keller, pedacinho de vocês para acompanhar os nossos ouvintes até a próxima semana, até o nosso próximo programa. E Regiane, 3 questões para você. O que você achou do programa, do nosso papo? Gostaria de acrescentar alguma coisa? Onde eu acho a Rê e também qual a indicação, qual o pedacinho da Rê que vai nos acompanhar? Bora lá, tá faltando coisa, não é? Tá faltando muita coisa. Eu tô com uma sensação assim que falta coisa. Isso é tão bom, porque diz que quando a gente participa de qualquer curso, de qualquer coisa, de qualquer conversa, que você sente que tá faltando algo, é isso, e que você sai com umas interrogações, é porque aquilo te valeu. Então, olha, tô muito agradecida, foi muito gostoso e tô cheia de pontos de interrogação. Preciso correr atrás de algumas coisas com certeza. Isso é perfeito, não é? Acho que é isso. A gente nunca vai saber tudo mesmo e acho que o grande ponto aqui do nosso programa é esse, né, Kelly? Não tem receita e a gente vai buscando, né, a melhora como pessoa, lá na escola, na nossa vida, com coisas que você vai ouvindo aqui e ali e vai tentando melhorar ali no seu todo dia, não é? Eu estou aqui no Arco 43, estou lá no Instagram, estou no Facebook, como eu sempre digo, estou lá no chão da fábrica, onde a mágica acontece, ou às vezes não acontece, mas faz parte, porque não é, até escutamos aqui do Buongiorno, o erro faz parte e a gente recomeça de novo, porque é ele que nos faz aprender melhor, não é? E vou deixar como dica aqui, o que me ajudou também me preparar aqui para o programa, o site lá da Editora do Brasil traz, não é? O novo SAEB e traz as referências, elas estão lá, professores, professoras e, como você diz, curiosos da educação, elas estão lá, vão até lá, deem uma olhadinha, e a 8ª edição da revista Arco 43 também traz ali o novo SAEB, uma discussão bem legal, acho que é legal dar uma olhada lá no material da editora, que vai até complementar mais um pouquinho tudo que a gente discutiu por aqui. Foi uma delícia, amei, muito, muito, muito obrigada. Show de bola. Rê, sempre incrível ter tua presença, assim, a tua experiência é algo muito bacana. É sempre legal ver também o olhar, né, de quem está há tanto tempo na educação. Hoje a gente teve a Mônica, o Buongiorno também está há bastante tempo, que passaram por esse processo todo. E na condição de historiador, agradeço muito aqueles que vieram antes, aqueles que estão aqui, aqueles que vão vir, e agradeço muito desse conhecimento que você traz. Obrigado demais. Obrigada,
E agora você, Mônica Waldhelm, minha querida Mônica, que já conversamos várias vezes, poucas vezes no Ar 43, conversamos muita nas lives de YouTube. Aqui no Ar 43 tem que ter mais Mônica, precisamos ter mais Mônica aqui conversando. Me lembro de uma há muito tempo. Eu sou exibida, adoro um convite. Eu era uma criança, eu era uma ótima aluna, mas era tagarela. E aí minha mãe, lá na escola pública, recebia queixa porque eu falava demais. Eu disse, um dia ainda você paga para falar. Chegamos lá. Professor é isso, de certa forma. 3 perguntinhas para você, então, Mônica. Primeiro, se você gostou do programa, se tem algo a mais que você gostaria, não posso sair daqui sem falar. Onde eu acho a Mônica? Segunda pergunta. E terceira, uma indicação. Bom, primeiro, gostei muito, é sempre uma oportunidade, como a Regiane falou, eu acho que eu sou uma pessoa muito do coletivo, e eu gosto mesmo de poder encontrar, trocar, e acho que é uma coisa que a gente vai ter que reaprender até no Brasil, né, como povo, a conversar de novo. Foi uma coisa que, esses últimos anos, aí, por diversos motivos, a gente desaprendeu a conversar, a dialogar. E eu me coloco junto nesse desafio, né? Então, acho que é sempre bom um espaço em que a gente possa conversar, trocar. Aqui foi fácil, porque aqui a gente tem opiniões convergentes, mas a gente sabe que na escola, né, às vezes, não é assim que acontece, na sala de aula não é assim, e a gente tem esse desafio como professores de fazer essa mediação, e às vezes é mediação de conflito, né? Mas é no diálogo que a gente cresce, entendendo sempre que nem tudo é liberdade de expressão, né? Que eu não posso... tem coisa que é crime, tem coisa que vai contra a vida do outro, tem coisa que violenta o outro. Então, existe diálogo, existe liberdade de expressão e existe crime. Então, já entendemos, né, do que estamos falando. Eu estou em todas as redes sociais, eu tenho Twitter, tenho Instagram, tenho Facebook ainda, que eu sou velha. No Instagram, eu estou como waldhelm.monica. Bom, depois aparece escrito aí o meu nome, então é mais fácil. A Coleção Ciências também tem um perfil dela, amplitude.ciências. No site da editora, né, a gente tem lá uma amostra dos livros, para quem quiser folhear todos os livros da coleção Amplitude. O professor quiser ver cada volume, ciências, matemática, história, pode ir lá olhar. Então, é bom. Quero dar como dica um livro que eu tenho, um dos artigos, que foi escrito por colegas da Sociedade Brasileira de Ensino de Biologia, que é da Livraria da Física, se chama Construindo Práticas de Esperança no Ensino de Ciências e Biologia. É voltado para formação docente, tá? Construindo Práticas de Esperança no Ensino de Ciências e Biologia. E o material desse livro conversa muito com toda a formação docente que a Editora do Brasil preconiza, de material emancipador, material que promove a autonomia docente e que conta com essa criatividade e esse comprometimento docente. Por fim, eu quero dizer o seguinte. Primeiro, professor, eu ouvi uma coisa uma vez que eu levei para a vida, como professora, e hoje eu digo como autora. Adote o livro, não seja adotado por ele. O nosso livro, nossa coleção é maravilhosa, ela foi feita com carinho, foi feita para ser um ótimo recurso didático, mas ela é um recurso. Ela depende de você, depende da sua autonomia, sua criatividade, sua experiência, o seu algo mais para que ela seja, de fato, chegue lá, tá? E atinja os resultados que a gente quer de qualidade para esse nosso Brasil querido, tá? Quero dizer também, fechando a minha fala, que vivemos aí um momento muito complicado, né, da pandemia, um momento planetário conjunto muito desafiador, e isso, como autora de ciências, como professora de ciências, como cidadã, como ser humano, só fez reafirmar em mim o quanto é importante a gente se entender como uma das milhões de espécies que existem nesse planeta. A gente vai ter que aprender a coexistir. A gente precisa aprender a coexistir com a nossa espécie, na diversidade e com todas as formas de vida do nosso planeta. Então, não é fazer discurso alarmista, mas as alterações climáticas estão aí, só não vê quem não quer. A gente tem que ficar de olho, cuidar muito bem do nosso planeta, porque não existe lá fora, né? É isso aí, gente. Foi um prazer enorme estar com vocês.
Perfeito. Mônica, muito obrigado pela tua presença novamente. Sempre alguém que me instrui muito, me ensina muito em diversas camadas, tá? Você tem essa habilidade, que é uma habilidade incrível. Eu saio daqui aprendendo em diversas camadas. Aprendo ciência, aprendo política, aprendo sociedade, aprendo educação. Então, fico muito grato por ter a chance de trocar ideia contigo, de conversar com você. Sempre muito bem recebido, sempre muito gostoso. Obrigado mesmo, viu? E buongiorno, sua vez, meu querido. Agora, 3 questões para você, hein? Lembrando elas que a primeira é se você gostou do programa, se tem alguma coisa a mais que você gostaria de acrescentar que a gente precisa falar aqui hoje. Segundo, onde eu acho o buongiorno? Como que eu dou buongiorno para o buongiorno? Como é que eu encontro o buongiorno por aí? E terceiro, uma indicação, um pedacinho seu para ficar junto conosco, para a gente poder entender um pouquinho mais até o próximo programa. Então, fica à vontade, por favor, meu querido. Adorei a entrevista, a conversa, inicialmente um pouquinho com receio, a gente fica com medo de falar bobagem, a gente não foi treinado muito para isso, é mais de enfrentar a sala de aula, que ninguém nunca esteve gravando as nossas aulas, é ou não é verdade? Então, esse é um grande receio. Mas fiquei muito contente, gostei bastante, o trabalho junto com vocês, isso nos orienta tudo. Eu quero deixar assim um recadinho, por exemplo, para os professores. Os professores, as professoras foram forjados no trabalho. A gente não tem medo de trabalho. E isso a gente percebe em todas as escolas, percebi em todas as escolas que trabalhei e todos os colegas que tive. Sempre o pessoal pensando bastante no estudante e desenvolver um trabalho correto. É lógico que a falta de tempo para a gente se preparar para dar uma aula, isso sempre foi fundamental na carreira do professor, porque 80% dos professores trabalham de manhã, tarde e noite. Então, a gente não tem tempo. Eu não vi minhas filhas crescerem, foi um grande erro que a gente cometeu, mas a gente sempre teve que trabalhar bastante. Que professor não ganha muito, ganha pouco, e é uma profissão pouco valorizada. E um texto que eu gostaria de ler para os professores. As evidências científicas sugerem que a diferença entre o bem entre os bem e os mal-sucedidos não está nos cérebros com que nasceram, mas na sua maneira de ver a vida, nas mensagens que receberam sobre seu potencial e nas oportunidades que tiveram de aprender. As melhores oportunidades de aprender acontecem quando os estudantes acreditam em si mesmos. Então, eu acho que os professores têm que trabalhar isso com os estudantes. Se a gente valorizar isso, a gente vai ter um grande sucesso no trabalho com os estudantes. Sucesso a todos. Fiquem com Deus. Obrigado pela atenção. Um grande abraço a todos. Perfeito. Buongiorno, muito obrigado pelo teu momento, por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado pela tua experiência, muito obrigado por esse olhar sempre carinhoso para com o estudante, né? Cuidado das nossas palavras, como nós podemos incentivar, como nós podemos desenvolver, por trazer essas atualizações tão importantes para montar nossas aulas. Espero ter vocês todos no futuro aqui nessa mesa de novo, para a gente discutir mais questões da aula, do dia a dia, da prática, do ser professor. Acho que tem muito para acrescentar e muito para a gente trocar. Muito obrigado. Obrigado. Show. E chegando agora na minha vez, eu preciso dizer que eu gosto muito de conversar sobre material didático. Preciso dizer. Preciso mesmo. Porque, primeiro, quando a gente fala sobre material didático, é importante. E eu gosto muito de conversar sobre essas provas, sobre as orientações, porque eu sou uma pessoa que eu preciso de referência para tudo. Então, se eu vou fazer alguma coisa, eu preciso de uma referência, eu preciso de norte, eu pesquiso referência. Se eu vou fazer um desenho, se eu vou fazer uma escrita, eu pesquiso referência. Para mim, uma das coisas mais importantes é a gente desenvolver os métodos para fazer as coisas, para compreender para onde passar. Pode ser a vida acadêmica, que se entranhou em meu ser a níveis muito profundos? Pode ser, mas é muito importante. Então, eu não consigo olhar para provas como o SAEB, para números como o IDESP, para números como o IDEB. Eu não consigo olhar para esses números e falar assim, são só números. Não, eles são referências, eles são olhares, eles são fotografias importantes.
São a realidade? Não necessariamente, porque nenhum mapa é o território. Vamos lembrar isso também, nós já conversamos sobre isso em alguns momentos. Mas eles são as nossas referências para lidar. São mais informações que fazem com que a gente não chegue inocente, que a gente não chegue sem saber, que a gente não chegue despreparado. E vamos convir, todo mundo nessa mesa é professor, boa parte de quem nos ouve também. Um professor despreparado é um problema para a gente, para o estudante, para todo mundo. Às vezes em que eu me senti desesperado, que eu fiquei despreparado, assim, foi porque eu não estava pronto, municiado para lidar. E uma das ideias do Arco 43, e uma das ideias dos materiais, e parte importantíssima de todos nós, e também do que a Editora do Brasil vem fazendo nesses 80 anos, é isso, né? Preparar o professor para construir, para fazer esse papel, para construir esse futuro junto com os estudantes. Então, para mim, todos os temas que nós conversamos aqui são importantes e vocês me instruem muito. Então, eu só tenho agradecimentos a fazer, de verdade. No mais, quem quiser me encontrar por aí também, seu @Marcos Keller na maioria dos lugares, @CobbKeller, Cobb de Cobold, mas agora é só Cobb, lá no Instagram, é o mesmo Cobb do meu e-mail, que é Keller Cobb Keller, então você me encontra por aí. Lembrando que o Instagram é mais pessoal, então se você for lá vai ter foto do meu gato, onde que eu fui, uma baladinha, meus amigos, né? É mais nesse sentido. De vez em quando uns stories meio engraçadinhos, respondendo umas perguntinhas lá, mas a gente não foca tanto em educação nesse espaço específico. A minha casa para discutir educação é aqui, o Arco 43 e Editora do Brasil. Então, maravilhoso. E o que eu vou indicar? Gente, eu vou indicar para você olhar os nossos materiais. É sério. A Rê indicou o site. Normalmente, no site, ou mesmo se você der uma pesquisada, tem a plataforma, tem o espaço no ISSUU da Editora do Brasil, que você tem acesso na íntegra aos materiais. Foi lá que eu vi. Foi lá que eu dei uma olhada. E nada melhor do que você ver. Você pode até já encontrar coisas importantes que você pode falar assim, será que isso aqui funciona? Teste, tá lá, tá aberto, tá pronto. É sua autonomia, você vai entender como que funciona, com qual norte foi construído. Então eu acho que é muito importante para você dar uma olhadinha. Então dá uma pesquisada. Se o pessoal da nossa equipe tiver acesso aos links também, peço para colocar aqui embaixo no episódio para facilitar para vocês. Então é uma forma de você se relacionar com o material diretamente e também entender o que você pode fazer para lidar com essas provas, esses índices, também construir o amanhã da educação que a gente quer e precisa. Essa é a minha indicação para vocês hoje. No mais, muito obrigado a todos que estão aqui, muito obrigado para você. Indica esse programa pro coleguinha. Tá lá, o coleguinha não entende bem o que é o SAEB. Olha aí, manda para ele. O coordenador tá meio na dúvida para explicar? Manda para ele. Vai lá, pode ouvir, é nóis, é isso. Manda que é legal. Faz muito bem e ajuda nas formações dos professores. Vai ter escolha, precisa dar uma olhada, quer entender mais o material que chegou lá, pode mandar para ele que a gente está aqui conversando bastante sobre esses materiais, viu? E é muito importante para a gente porque tudo é feito para você que está na linha de frente da sala de aula. No mais, muito obrigado a todos. Eu sou Marcos Keller e até semana que vem. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Gravação e edição, Agência Bowie. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Gerência de Marketing, Helena Poças Leitão. Coordenação de Marketing, Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais, facebook.com/Editora do Brasil, twitter.com/Editora do Brasil, instagram.com/Editora do Brasil _oficial e youtube.com/Editora do Brasil. As opiniões expressas no programa são de responsabilidade dos respectivos convidados e não expressam necessariamente a opinião da Editora do Brasil ou de seus colaboradores.